Qual é a transformação que você vai iniciar hoje? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia, onde você encontra boas reflexões e inclusive o nosso podcast, o podcast Café com Bolacha, para provar para você que bons pensamentos podem caber no tempo de um cafezinho. E eu tô aqui, professor Toninho, para mostrar hoje para vocês um conceito importante e, é claro, fazer uma reflexão sobre a vida a partir de um tema muito interessante. Vou pedir emprestado aqui a alegoria da caverna do nosso glorioso Platão, talvez a imagem mais icônica de toda a filosofia, aquilo no qual as pessoas sempre se lembram, sempre se recordam. Galera, o que eu quero trabalhar hoje com vocês é a ideia de transformação. Então vem comigo. O que acontece ou o que é o mito da caverna? No mito da caverna, o Platão expressa como ocorre o processo do conhecimento, ou seja, como saímos de um estado de ignorância para o estado de sabedoria. No fundo da caverna, a pessoa que está lá presa, acorrentada, não vê nada mais, nada menos do que sombras. E essas sombras são projeções de objetos que estão fora da caverna. Então, se você nunca se questionou, se você nunca interrogou-se sobre o que está vendo, automaticamente, se você estiver vendo uma sombra, vai acreditar que aquilo é verdade e isso não vai te levar a lugar algum, porque a caverna acaba ali, a parede da caverna está posta, não existe nada além. E se você não deseja, se você não pensa, se você não quer, aí a sua vida está completamente satisfeita no senso comum, na mediocridade, na superfície dos assuntos. No entanto, Platão diz que alguém se questiona e esse questionamento consegue romper com as cadeias, com os grilhões, romper com as correntes que te prendem, que te faziam olhar só para a sombra. E aí acontece um processo de virada, um processo de conversão. Esse processo de conversão faz com que você não olhe mais para a parede, mas sim comece a olhar para o lado de fora, para pelo menos vislumbrar o lado de fora da caverna. E aí você começa a ver que tem uma galera ali disposta a te enganar, e você continua andando, subindo, um processo doloroso, um processo ali árduo, difícil, porque sair da caverna é difícil. Você imagina, né? Porque subida já é difícil dentro da caverna, então, meu Deus. Então, quando você sai da caverna, você consegue encontrar a luz real, os verdadeiros objetos. Platão chama aí, então, de o sol do bem, o sol da luz verdadeira. Aí você vai falar assim, tá, e o que isso significa na minha vida? Eu não nasci numa caverna, eu não moro numa caverna, muito menos estou preso. Será? Será realmente que, se a gente fizer aí um pensamento bem legal, a nossa caverna não pode ser os hábitos que nós adquirimos, os valores que nos empurraram goela abaixo desde sempre, como certo ou como errado? Será que as nossas cadeias, as nossas prisões, não podem ser os nossos preconceitos, as nossas visões de mundo? Será que a gente de fato não está extremamente engessado e não se questiona justamente porque o questionamento dói? Desconforto? Angústia, tudo isso produto do questionamento. Então, eu quero refletir com vocês com a palavra grega metanoia, mudança de caminho. É o que acontece quando há a libertação da corrente e a virada. Você olha para um sentido e você olha para o outro. No campo dos coaches hoje as pessoas chamam de virar a chave. Ah, eu virei a chave. Mas então, virar a chave é muito fácil, né? Porque você colocou ali, virou a chave e o milagre aconteceu. No entanto, o processo de metanoia é um processo muito mais longo, demorado, árduo, difícil, que exige muito mais do que simplesmente girar a chave. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a transformação exige 2 passos necessários. O primeiro é a autorreflexão, para que você reconheça o que é que te prende, ou pelo menos reconheça que está preso, estagnado em algum lugar. O reconhecimento desse estado, o reconhecimento de uma inércia intelectual, faz com que você compreenda que precisa sair dali.
E entenda, inércia intelectual acontece inclusive com as pessoas que se intitulam inteligentes. Porque você é inteligente, sabe, mas não em tudo. Então eu diria que existem milhares de cavernas dentro de cada um de nós e nós precisamos ir nos libertando de umas às outras. Ou melhor, de pouco em pouco, de caverna em caverna. Então você tem aí milhares de cavernas, eu tenho as minhas cavernas. E o primeiro passo para conseguir sair delas é reconhecer que estamos presos. E o segundo passo fundamental é obter a coragem e a disciplina necessária para conseguir enfrentar de braços abertos esse esforço necessário. Porque pensa comigo, se você se dá conta de que está sendo conduzido pelo vício, por exemplo, do álcool, e o seu vício do álcool está te consumindo e tudo mais, você está ali preso na caverna. Tá ali preso, olhando para um lugar onde você acha que não dá para sair e tá acorrentado. Então, o primeiro passo é entender que isso é necessário, que você está ali e que esse reconhecimento do estágio atual é necessário. Beleza. Depois disso, você começa um processo de entendimento de quais são os passos para enfrentar e sair dessa parada. E aí vem toda a questão da coragem, do conhecimento, das técnicas e tudo mais. Olha que interessante, é óbvio que eu usei aqui uma situação muito prática, mas isso se aplica em qualquer coisa. Por exemplo, música. Quero aprender música. Você precisa reconhecer o quanto você sabe. Se você não sabe nada, você precisa começar do zero e aí entender que é um processo árduo, difícil, lento e você vai sair da caverna aos poucos. E assim é todo o processo de metanoia na vida. Todo o processo de mudança de direção. A mudança de direção não é virar uma chave tão fácil. Não é apertar um botão, mas é um processo longo de reconhecimento do seu estágio e depois um processo mais longo ainda de aceitação da dificuldade para enfrentar esse estágio e principalmente da disciplina para conseguir manter ali o seu esforço, o seu mérito. Por quê? Porque muitas vezes a gente vira, sai um pouquinho e volta. Porque é muito mais confortável. O fundo da caverna é muito mais confortável e delicioso do que fora. Fora, a verdade, é luz. E a luz incomoda. A luz forte incomoda. A luz forte deixa a gente, às vezes, meio constrangido. É por isso, inclusive, que a verdade dói. Mas eu quero te convidar aí hoje a perguntar: quais são as transformações necessárias? Qual é o preço que você quer pagar para chegar lá fora? Para sair da caverna. Onde você está nesse momento? Onde você quer ir? Pense nisso e deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Quais são os seus desejos? O que hoje é a sua corrente? O que hoje está fora da caverna para você? Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Tamo junto? Beijo, galera. É nóis!